O oceano pode ser um dos lugares mais traiçoeiros da Terra, e quando uma tempestade se forma, até mesmo os maiores navios podem ser testados ao extremo. Durante séculos, marinheiros enfrentaram mares revoltos, confiando na resistência de suas embarcações para sobreviver. Mas apenas recentemente, com o avanço das tecnologias de gravação, foi possível capturar imagens reais desses momentos aterrorizantes. Alguns dos registros mais impressionantes mostram embarcações sendo engolidas por ondas gigantescas, navegando no limite da sobrevivência. Um dos exemplos mais assustadores aconteceu no Mar do Norte, onde um petroleiro enfrentou uma tempestade brutal. As imagens mostram a embarcação subindo e descendo montanhas de água, enquanto a tripulação luta para manter o controle. A força das ondas era tão intensa que parte do convés foi danificada, deixando o navio vulnerável a novas investidas do mar. Outro caso aconteceu no Oceano Pacífico, quando um cruzeiro de luxo foi surpreendido por ventos de mais de 150 km/h e ondas superiores a 20 metros. Passageiros e tripulantes foram pegos de surpresa quando o navio começou a balançar violentamente, derrubando móveis, quebrando vidros e espalhando pânico. Vídeos gravados por passageiros mostram a força do impacto das ondas, que faziam o casco estremecer como se estivesse prestes a se partir. Alguns relataram que o som das ondas batendo contra o casco era tão alto que lembrava explosões. Em outra ocasião, um navio de carga no Atlântico Norte foi filmado enfrentando uma onda colossal que parecia surgir do nada. A embarcação já navegava em um mar agitado, mas de repente uma parede de água de aproximadamente 30 metros se ergueu diante dela. A onda atingiu o navio com uma força devastadora, cobrindo completamente o convés e arrastando contêineres para o mar. A tripulação ficou em alerta máximo, sabendo que qualquer erro poderia significar o naufrágio. No Oceano Índico, um porta-container foi registrado atravessando uma tempestade com rajadas de vento tão fortes que inclinavam a embarcação perigosamente para o lado. As imagens mostram o navio oscilando de um lado para o outro, enquanto enormes ondas varrem tudo em seu caminho. O capitão precisou tomar decisões rápidas para evitar que a embarcação virasse, utilizando técnicas de navegação avançadas para minimizar o impacto das ondas. Já no Golfo do Alasca, uma embarcação pesqueira foi filmada em meio a uma tempestade feroz. O pequeno barco parecia insignificante diante das ondas gigantescas que o cercavam. A tripulação, experiente em mares turbulentos, sabia que qualquer descuido poderia ser fatal. A cada nova onda, o barco desaparecia momentaneamente antes de ressurgir na crista seguinte. A água entrava no convés sem parar, e os pescadores lutavam para manter a estabilidade e proteger seus equipamentos. Outro vídeo impressionante veio do Mar do Japão, onde um navio de carga foi atingido por uma tempestade de inverno que trouxe consigo neve, gelo e ventos violentos. A embarcação, coberta por uma espessa camada de gelo, balançava violentamente enquanto as ondas quebravam sobre ela. A tripulação teve que lidar não apenas com o mar revolto, mas também com o peso do gelo que se acumulava, colocando em risco a estabilidade do navio. Em meio a essas cenas inacreditáveis, fica claro que mesmo as maiores embarcações podem ser testadas até seus limites quando enfrentam a fúria do oceano. Os registros capturados por câmeras são testemunhos visuais da força destruidora da natureza e da coragem dos marinheiros que desafiam essas tempestades. O avanço da tecnologia permitiu que essas imagens fossem compartilhadas com o mundo, proporcionando um vislumbre do que realmente acontece quando um navio se encontra no meio de um clima tempestuoso. Mas o que torna essas tempestades tão perigosas? Os fatores variam, desde mudanças súbitas na pressão atmosférica até correntes marítimas que podem amplificar o tamanho das ondas. Em alguns casos, furacões e ciclones tropicais geram mares extremamente agitados, onde até mesmo navios de guerra precisam redobrar os cuidados. Uma das tempestades mais registradas nos últimos anos aconteceu no Atlântico Norte, onde um navio de passageiros foi atingido por uma onda inesperada no meio da noite. A força da água arremessou móveis, causou estragos no interior do navio e assustou os passageiros, que foram instruídos a permanecer em suas cabines. As imagens capturadas pelas câmeras de segurança mostraram a violência do impacto, com enormes quantidades de água invadindo as áreas externas da embarcação. Outro episódio que ganhou grande repercussão foi o de um petroleiro que atravessou um ciclone tropical no Oceano Índico.
A tripulação, ciente do perigo, registrou os momentos mais críticos, incluindo ondas que cobriam toda a extensão do convés. O navio foi sacudido por horas a fio, enquanto os marinheiros se seguravam para evitar serem arrastados. Alguns membros da tripulação relataram que nunca haviam experimentado algo tão intenso e que por pouco a embarcação não virou. No mar de Bering, uma embarcação de pesca foi registrada, enfrentando uma tempestade brutal. Diferente dos grandes cargueiros ou navios de cruzeiro, barcos pesqueiros são muito mais vulneráveis a mares agitados. As imagens mostram a pequena embarcação sendo levantada e jogada pelas ondas, enquanto a tripulação luta para manter a estabilidade e evitar que o barco vire. Muitos desses registros provam que a vida no mar pode ser extremamente perigosa e que nem sempre a força humana é suficiente para enfrentar a natureza. Alguns dos navios que foram filmados enfrentando tempestades conseguiram resistir e seguir viagem, mas outros acabaram naufragando, deixando para trás histórias de luta e sobrevivência. Os vídeos capturados por câmeras a bordo desses navios são um lembrete poderoso do respeito que devemos ter pelo mar. Não importa o tamanho da embarcação ou a experiência da tripulação, o oceano sempre pode surpreender com sua força imprevisível. Para aqueles que vivem do mar, cada tempestade é um teste, uma batalha contra as forças da natureza, onde apenas a habilidade, a resistência e um pouco de sorte podem garantir a sobrevivência. Além das cenas impressionantes já registradas, há muitos outros casos de navios enfrentando tempestades tão intensas que desafiam a lógica e a engenharia marítima. Algumas dessas embarcações foram construídas para suportar condições extremas, enquanto outras foram pegas de surpresa e tiveram que confiar na experiência da tripulação e na resistência de seus cascos para sobreviver. Em um dos registros mais assustadores já feitos, um grande navio de carga foi filmado no Oceano Atlântico enfrentando uma tempestade inesperada. As imagens mostram o convés completamente coberto por água, enquanto o navio afunda em vales entre as ondas e, em seguida, sobe abruptamente até a crista das enormes massas de água. Cada impacto das ondas contra o casco faz com que a estrutura do navio estremeça e a tripulação sabe que qualquer dano grave pode ser fatal. Em momentos como esse, manter a calma é essencial, pois decisões erradas podem levar a tragédias. Outro caso impressionante envolveu um navio petroleiro que foi surpreendido por um ciclone no Mar do Caribe. As imagens registradas pela tripulação mostram o navio inclinando-se perigosamente de um lado para o outro, enquanto rajadas de vento de mais de 180 km/h fazem com que o mar pareça uma parede de água em movimento constante. Em momentos assim, a única opção é manter o curso, confiar nos sistemas de navegação e torcer para que a embarcação seja resistente o suficiente para suportar a fúria da tempestade. No Mar do Norte, uma plataforma de petróleo enfrentou ondas tão altas que parte de sua estrutura foi atingida diretamente. O impacto foi tão forte que danificou parte do maquinário e forçou a evacuação parcial da equipe. Registros feitos por trabalhadores mostram momentos de tensão, com alarmes soando e a tripulação tentando manter o controle da situação enquanto a estrutura balançava violentamente. Outro evento aterrorizante aconteceu no Oceano Pacífico, quando um cruzeiro de luxo foi atingido por uma tempestade enquanto navegava em mar aberto. Muitos passageiros gravaram vídeos de dentro do navio, mostrando o momento em que as ondas quebravam contra as janelas e o interior da embarcação era tomado pelo caos. Objetos soltos voavam pelos corredores, e os passageiros eram aconselhados a permanecer sentados e segurar firme nas cadeiras e nas estruturas do navio. Alguns relataram que o balanço era tão intenso que era impossível caminhar em linha reta. No Golfo do Alasca, um enorme cargueiro enfrentou um fenômeno raro conhecido como onda rebelde, uma onda inesperada de tamanho gigantesco que surge sem aviso prévio. A embarcação navegava por uma tempestade já intensa quando de repente uma onda monstruosa apareceu à frente. Os tripulantes puderam apenas assistir enquanto a água se erguia como um muro e em seguida desabava sobre o navio. Apesar do impacto violento, a embarcação conseguiu resistir, mas sofreu danos consideráveis. Já no Oceano Índico, um porta-container foi registrado balançando de maneira assustadora enquanto tentava atravessar uma tempestade tropical. O navio estava carregado com centenas de contêineres, e conforme a embarcação se inclinava, muitos deles começaram a se soltar e cair no mar. As imagens capturadas mostram o desespero da tripulação
ao ver parte da carga sendo perdida para as águas revoltas. No Mar da China, um navio pesqueiro foi filmado no meio de um tufão, lutando para permanecer à tona. Diferente dos enormes cargueiros e cruzeiros, esse barco tinha pouco mais de 30 metros de comprimento e parecia minúsculo diante das ondas colossais. Os pescadores sabiam que a única chance de sobrevivência era enfrentar a tempestade de frente, mantendo a proa apontada para as ondas e tentando evitar que a embarcação virasse. Outro caso icônico aconteceu com um navio militar no Atlântico Sul, quando a embarcação foi pega de surpresa por uma tempestade que trouxe ondas superiores a 25 metros. As imagens capturadas mostram o navio sendo engolido pela água repetidas vezes, desaparecendo entre as ondas e surgindo novamente momentos depois. Esse tipo de situação exige habilidade extrema da tripulação, que precisa ajustar a velocidade e a direção constantemente para evitar danos catastróficos. Em outra filmagem impressionante, um rebocador lutava para puxar uma embarcação danificada através de um mar tempestuoso. O pequeno barco de resgate parecia insignificante diante das ondas que batiam contra ele, mas a tripulação se manteve firme, conseguindo completar a missão e salvar o navio que estava à deriva. Essas cenas capturadas por câmeras ao redor do mundo provam que o mar continua sendo um dos lugares mais incontroláveis e imprevisíveis do planeta. Mesmo com toda a tecnologia disponível, ainda há momentos em que a natureza se impõe com uma força tão brutal que a única opção dos marinheiros é resistir e esperar que a tempestade passe. Os registros desses momentos extremos também servem para mostrar o quanto a engenharia naval evoluiu. Muitas das embarcações que enfrentaram essas tempestades foram construídas para resistir a condições adversas, utilizando materiais reforçados e sistemas avançados de navegação. No entanto, nenhum navio é invulnerável, e as forças do oceano podem transformar qualquer embarcação, por maior que seja, em uma simples folha sendo carregada pelo vento. Para os marinheiros experientes, navegar por mares revoltos faz parte da profissão. Eles conhecem os riscos e sabem que, em alguns casos, o planejamento e a preparação são as únicas coisas que podem garantir a sobrevivência. As câmeras, por sua vez, trouxeram ao mundo uma visão real do que acontece quando a fúria da natureza atinge embarcações em alto mar. Se há algo que esses vídeos provaram ao longo dos anos, é que o oceano sempre terá o controle final. Não importa o quão avançada seja uma embarcação ou o quão bem treinada seja a tripulação. Quando uma tempestade atinge seu ápice, tudo o que se pode fazer é lutar para sobreviver.